Então vamos lá. Definição: uma sequência de um vetor apenas é linearmente dependente quando esse único vetor é nulo. Caso contrário, se ele não for nulo, essa sequência consistindo desse único vetor vai ser linearmente independente. Para um par ordenado de vetores, que é uma sequência com dois vetores ordenados, você vai dizer que essa sequência é linearmente dependente no caso em que U e V são paralelos. Caso contrário, ela é linearmente independente. Quando você tem três vetores formando uma tripla ordenada, essa tripla ordenada vai ser linearmente dependente se esses vetores são paralelos ao mesmo plano, ou seja, se eles são coplanares. Caso contrário, essa tripla ordenada é linearmente independente. Para n maior que ou igual a 4, ou seja, quando você tem uma sequência de 4 ou mais vetores, essa sequência necessariamente vai ser linearmente dependente. Essa é a definição, e é uma definição geométrica. Depois a gente vai ver alguns critérios algébricos para dizer se uma lista de vetores é LD ou LI. Eu falei também da lista vazia de vetores. É quando você abre o espaço lá para colocar vetores dentro, mas termina não colocando nenhum, você fica com uma lista vazia. E para essa lista vazia, a gente diz que ela é linearmente independente. A definição é essa, tem motivos para definir assim, embora seja um pouco estranho, porque a lista vazia é algo com o qual a gente não costuma ter muita familiaridade, né? Eu vou usar LD para abreviar, né, linearmente dependente, e LI para abreviar linearmente independente. Perceba que essa definição ela depende muito fortemente da quantidade de vetores que você está analisando. Se você tiver com um par ordenado de vetores, você vai ter um critério para dizer se esse par ordenado é LD ou LI. Se você tiver com uma tripla ordenada de vetores, o critério vai ser outro. Então depende da quantidade. Não existe aqui a noção de dizer se um vetor isoladamente é ou não LD. Ah, esse vetor é LD, esse aqui é LI, esse outro é LD, esse aqui é LI. A não ser que você esteja olhando não para os vetores isoladamente, mas para sequências unitárias, que são sequências formadas de um vetor apenas. Mas isso aí, praticamente, a gente não se preocupa em dizer se uma sequência unitária é ou não LD, porque basta ver se o vetor é nulo ou não. A graça dessa definição é usá-la quando a gente tem dois ou mais vetores e sempre observando os dois, ou os três, ou os quatro simultaneamente, formando uma sequência. Professor, tem um significado geométrico para ela independente? O significado geométrico é exatamente esse que a definição diz. Vai ser dizer que os vetores são paralelos quando você tem um par ordenado, vai ser dizer que eles são coplanares quando você tem uma tripla ordenada, e etc. Agora, a pergunta que surge a partir dessa definição é: o que é que une todos esses casos? O que é que esses casos têm em comum? E a resposta para isso não é geométrica, é algébrica. Certo? Então a gente poderia perguntar: tem um significado algébrico para isso? Tem alguma coisa que unifique todos esses casos no único critério algébrico? Tem, e a gente vai ver hoje. Mas o significado geométrico é exatamente aquilo que a definição diz. E o significado geométrico vai depender do tamanho da lista ordenada de vetores que você tem. Eu disse na aula passada que numa sequência de vetores a ordem importa. A sequência UV é diferente da sequência VU. Se fosse entre chaves, você não teria sequências, você teria conjuntos. Aí para conjuntos a ordem não importa, ou seja, UV é igual a VU. Para conjuntos, repetições também não importam. Então, UVV é igual a UV. Isso é para conjuntos, tá? Agora, para a sequência de vetores, a ordem importa e as repetições importam também. A sequência de vetores a gente denota com parênteses. Então, aqui a gente tem duas sequências de vetores, no caso, dois pares ordenados, porque são sequências com dois vetores cada uma. E quando eu troco a ordem desses vetores, eu tenho duas sequências diferentes.
sequências e listas aqui para mim é a mesma coisa. Às vezes eu vou falar lista, às vezes eu vou falar sequência. Mas é a mesma coisa, e a gente denota com parênteses. Então a ordem importa e as repetições importam também. Se você tiver UV, isso é diferente de UVV, para sequências, tá? Aí, depois que você vê essa definição aqui de dependência linear, tem uma observação aqui, ó, dizendo que a ordem dos vetores na lista não interfere na condição dessa lista CLD ou LI. Ou seja, por exemplo, se você tem uma lista UVW que é LD, aí você troca apenas a ordem dos vetores, fica VUW, por exemplo. Então, essa lista vai ser LD também. Quando você troca a ordem, apesar de você estar mudando a lista, você não vai fazer com que essa lista, por exemplo, deixe de ser LD, certo? E não importa a ordem com que você escreva, embora você esteja mudando a lista, você não está mudando a propriedade de ela ser ou não ser LD, certo? É isso que está sendo dito aí nesse item. É evidente que se uma sequência de vetores é LI, então qualquer permutação dela é LI. Ou seja, no que concerne a propriedade de ser LI ou LD, a ordem dos vetores numa sequência não é importante. Aí você pode perguntar, se a ordem não é importante, por que a gente não deu essa definição para conjuntos? E deu para listas, ou seja, para sequências de vetores? A gente deu essa definição para listas, ao invés de para conjuntos, por dois motivos. Primeiro, porque a ordem, embora não interfira na condição dela ser ou não ser LD, ela vai interferir mais para frente quando a gente for falar de base. A ordem vai ser importante numa sequência de vetores quando a gente for falar de base. E uma base nada mais é do que uma lista ordenada de vetores LI, certo? Consistindo de 3 vetores LI. Então, por enquanto, a ordem não tem um papel tão importante assim. Depois, quando a gente for falar de base, essa ordem vai ter um papel mais importante. E dois, segundo motivo pelo qual essa definição é dada para listas de vetores e não para conjuntos, é que, desde agora, a repetição de vetores numa lista vai ser importante para a gente. A gente quer também lidar com a possibilidade de uma lista ter 2 vetores repetidos e o fato de existir essa repetição vai ser importante para a gente. A gente vai ver que sempre que uma lista tem uma repetição ou mais de vetores, essa lista vai ser LD. Tá? Isso é fácil, a gente pode se convencer disso agora mesmo. Por exemplo, vamos pegar essa lista aqui, 3 vetores, sendo que 2 deles são iguais. UVV, por que essa lista é linearmente dependente? Aí você tem que lembrar da definição. A definição separa os casos de acordo com a quantidade de vetores que você tem. Nesse caso, a quantidade de vetores leva em consideração as repetições. Então, a gente usa a definição para o caso de triplas ordenadas. Você tem 3 vetores aí, mesmo considerando que você tem uma repetição, mas você conta a repetição também. Então, para triplas ordenadas de vetores, a definição vai dizer o quê? Os vetores vão ser linearmente dependentes se eles forem paralelos ao mesmo plano. Aí eu pergunto, se eu tenho esses vetores aí, UVV, eu posso dizer que eles são paralelos ao mesmo plano? Tente imaginar 2 vetores, ou aliás, 3, né, sendo que 2 deles são iguais. Então, digamos que U é esse aqui, aí você vai ter V esse aqui. E vai ter uma cópia de V. Aí eu não vou conseguir fazer a cópia aqui, né, precisamente, mas imagine uma cópia de V. Eu posso dizer que esses 3 vetores, que na verdade são 2, são coplanares, ou seja, são paralelos ao mesmo plano? Sim, pelo seguinte, tente imaginar um plano passando por eles dois, por U e por V, sempre é possível. Você pega um representante de V que tem a origem, na origem de um representante de U, por exemplo. Ponha U e V assim, ó, com a origem coincidindo. Certo? Existe um plano passando
por esses dois representantes? Sim. Eu estou assumindo aqui que eles são não nulos, mas a gente poderia refazer a demonstração no caso também que algum deles é nulo. Mas se eles são não nulos, eles vão ter aqui, ó, origem e extremidade. Vai ter um ponto A aqui, vai ter um ponto B, vai ter um ponto C. Supondo que esses vetores são não nulos, esses três pontos são distintos, né? E aí, dados 3 pontos distintos, existe um único plano passando por esses pontos. E, consequentemente, esse plano passando por esses pontos vai conter essas duas setas, vai conter esses dois representantes dos dois vetores. Então, eu posso dizer que esses vetores são paralelos ao mesmo plano. Então, sempre que você tem uma repetição de vetores numa lista, essa lista vai ser LD. Tá? Eu esbocei um argumento aqui para esse caso, mas isso pode ser generalizado. Para esse também, UVVV. Tem repetição, então é LD. Aqui, UVV também tem repetição, então é LD. Tá? Aí, o que eu estava dizendo era o seguinte, que para a gente, essa coisa de ter ou não repetição já começa a ser importante desde agora. Se tiver repetição, já é LD. Se não tiver, pode ser que seja, pode ser que não. Mas sempre que tiver dois vetores iguais, sempre vai ser LD. Sim. Definição. A gente chama de combinação linear uma expressão na forma escalar vezes vetor, mais escalar vezes vetor, mais escalar vezes vetor, etc. Uma soma de múltiplos escalares de vetores. Quando você tem uma soma de múltiplos escalares de vetores, como esta aqui, essa expressão é chamada combinação linear desses vetores. Lembre-se que escalar é o termo que a gente usa para se referir a número, em contraposição a vetor. Escalar é apenas número. Tá? Então, quando eu digo múltiplo escalar, eu estou dizendo, pegue um número, multiplique por um vetor. Isso é um múltiplo escalar desse vetor. Considere agora uma soma de múltiplos escalares, né, dos vetores V1, V2, etc., Vn, respectivamente. Isso vai ser uma combinação linear desses vetores. Essa expressão aqui, ó, é uma combinação linear. Sempre que uma combinação linear como esta resulta num vetor U, a gente diz que U é gerado pelos vetores que aparecem na combinação linear. Esses vetores que estão multiplicados por α1, α2, etc. No caso, V1, V2, etc. Tá? A gente vai dizer que U é a combinação linear de V1, V2, etc., Vn, se existirem esses escalares α1, α2, etc., Vn, tal que a combinação linear formada com esses escalares e com os vetores V1, V2, etc., Vn, resulta no vetor U. A gente às vezes também diz que U é combinação linear de V1, V2, etc., Vn. Ou seja, a combinação linear pode se referir à expressão que é mostrada aqui, mas também ao vetor que dela resulta. Tem esses dois significados, a palavra combinação linear, e a gente usa com esses dois sentidos. Os escalares nessa combinação linear são chamados coeficientes da combinação linear. Esses números, α1, α2, αn, aqui, ó, são chamados coeficientes da combinação linear. Observe que o vetor nulo é gerado por qualquer lista de vetores, no sentido que, se você tem vetores V1, V2, etc., Vn, quaisquer vetores aqui, ó, não importa quem são, eu sempre posso formar uma combinação linear desses vetores que resulta no vetor nulo. De que maneira? De que maneira o vetor nulo pode ser escrito como combinação linear desses n vetores que eu nem sequer sei quem são? Como é que eu poderia fazer com que essa igualdade aqui fosse verdadeira, mesmo sem saber quem são V1, etc., Vn? Escolhendo apenas os escalares. De que maneira eu poderia fazer isso aqui ser verdade? E os escalares forem iguais a zero? Sim. Basta pegar os escalares sendo zero, certo? Então, o vetor nulo sempre é gerado por quaisquer vetores. Dados quaisquer vetores, V1, etc., Vn, você sempre pode formar uma combinação linear desses vetores que resulta no vetor nulo. Como? Escolhendo os coeficientes sendo todos
nulos, tá? Quando os escalares são todos nulos, a gente diz que essa combinação linear é trivial. Sempre quando você tem 0 vezes um vetor, mais 0 vezes o próximo vetor, mais etc, 0 vezes o enésimo vetor, essa combinação aqui é chamada combinação linear trivial. Tá? O que a gente acabou de perceber lá em cima é que a combinação linear resulta no vetor nulo. Agora, será que toda combinação linear que resulta no vetor nulo é trivial? Não. Por exemplo, considere um vetor V diferente de zero, diferente do vetor nulo, e forme a seguinte combinação linear. 1 vezes V mais menos 1 vezes V. Essa combinação linear vai resultar em quê? 1 vezes V mais menos 1 vezes V. Qual é o resultado aqui? Vetor nulo. Então, este é um exemplo de combinação linear não trivial que resulta no vetor nulo. Tá? Então, ou seja, toda combinação linear trivial resulta no vetor nulo, mas não é necessário que a combinação linear seja trivial para que o resultado dela seja o vetor nulo. A gente tem também combinações lineares não triviais, como essa aqui, que resultam no vetor nulo. Isso é importante. Isso vai ser importante para a gente chegar numa caracterização algébrica da definição de dependência linear. Mantenham esse exemplo em mente aí. Nem toda combinação linear que resulta no vetor nulo é trivial. Mas é claro que a combinação linear trivial sempre resulta no vetor nulo. Combinação linear trivial é quando os escalares forem zero, né? Isso, são todos zero. Quando é tudo zero, os escalares são todos zero, aí a combinação linear é dita trivial. Eu vou fazer uma definição aqui que o livro não faz, não chama atenção para isso, mas eu vou falar porque eu vou usar isso nas demonstrações. O vetor nulo pode ser visto como resultado de qualquer combinação linear dos vetores na lista vazia. Aí você diz, como assim? Combinação linear dos vetores na lista vazia. A lista vazia não tem vetor dentro. Veja, aqui você tem a lista vazia, não tem vetor nenhum lá dentro. Aí você supõe que você tem aqui uma soma. Vocês conhecem essa notação sigma? Se eu escrever assim, ó, alfa i vi, né, com i de 1 a n, eu estou querendo me referir à expressão alfa 1 v1 mais etc até alfa n vn, tá? Vão se acostumando com isso aí se alguém não tem costume, porque a gente vai usar de vez em quando. Então veja, aqui eu tenho a lista vazia. Suponha que esses VIs aqui pertencem à lista vazia. Já começou errado, né? Já começou mentindo, porque não tem vetor nenhuma na lista vazia, tá? Pertence à lista vazia. Qual seria a definição mais razoável para o resultado dessa soma aqui? Você está pegando vetores onde? De um lugar onde não tem vetor nenhum. Você vai somar quantos vetores assim? Pega um vetor lá, multiplica por alfa i, soma com outro vetor lá, multiplicado por outro alfa i. Vai somar quantos vetores? Nenhum, porque não existe vetor nenhum lá. Se não existe vetor nenhum, não vai ter parcela nenhuma nessa soma. Quando não tem parcela nenhuma na soma, o resultado é quanto? Pronto, então a maneira mais razoável da gente definir o resultado de uma combinação linear formado com os vetores da lista vazia é o vetor nulo. Mesmo que esses vetores não existam, a gente diz que o vetor nulo é o único vetor que é gerado pela lista vazia. Essa é a definição que eu estou fazendo aqui, tá? Baseado nessa intuição de que se eu não tenho parcela nenhuma, nessa soma o resultado vai ser nulo. Vai ser o vetor nulo, portanto, tá? A aula de hoje vai ser muita definição, muito anunciado assim. Segura aí que daqui a pouco a gente começa a fazer conta. Bom, vamos lá. Então, hoje eu quero enunciar algumas proposições aqui, dando algumas propriedades das condições de uma lista de vetores CLD ou LI.
que é que a gente pode dizer sobre, por exemplo, extensões de uma lista? Extensões de uma lista é o quê? Você pegar uma lista e colocar mais um vetor no final da lista, né? Então, como é que se comporta essa operação de acrescentar mais um vetor ao final da lista com respeito à propriedade da lista CLD, por exemplo? Suponha que a lista originalmente era LD, aí eu coloco mais um vetor no final da lista. Eu posso dizer que ela continua sendo LD? A proposição aqui no item A está dizendo que sim. E a gente pode tentar se convencer disso. A prova está feita no material aqui, mas a gente pode tentar se convencer disso olhando apenas alguns casos particulares. Por exemplo, aqui eu estou lidando com listas de N vetores. Ninguém sabe quanto é N. N é qualquer número natural. Mas vamos observar o caso em que o N é 1. Para N igual a 1, vamos ver o que é que essa afirmação está querendo dizer. Suponha que você tem uma lista com um vetor só, que é LD. Pela definição, eu tenho o quê? A definição me diz o quê quando eu tenho uma lista de um vetor só e essa lista é LD? Definição de LD para a lista de um vetor, diz o quê? Vai ser LD quando o quê? Oi? V1 é nulo. Então, essa lista de um vetor apenas vai ser LD se somente se o vetor dentro dela é nulo. Essa seta aqui é uma biimplicação, se somente se. Pronto. Aí eu quero tirar alguma conclusão sobre uma extensão que eu posso fazer dessa lista. Por exemplo, considere um vetor V2 qualquer e coloque esse vetor V2 aqui, né, no final da lista unitária que você tinha, formando um par ordenado. O que é que eu posso dizer sobre essa lista agora, né? Onde eu tenho V1 no início e depois eu tenho V2 e esse V2 é qualquer vetor, não sei qual é, mas eu posso dizer alguma coisa sobre essa lista, sabendo que esse V1 é nulo, né? Aí eu vou lembrar da definição de LD para o caso quando eu tenho um par ordenado. Quando eu tenho um par ordenado, a definição vai me dizer que esse par ordenado é LD se os dois vetores forem paralelos. E aí eu pergunto, eu posso dizer que V2 é paralelo a V1, nesse caso aqui, quando eu sei que V1 é nulo? A resposta é sim. Agora, tenha em mente que isso está escrito no livro em algum lugar. Não é apenas sim porque é razoável que seja sim. É sim porque está escrito no livro que o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. Tá? Para ter clareza do que é verdadeiro, porque eu acho que é verdadeiro, porque faz sentido, e do que é verdadeiro porque está escrito no livro, ou porque decorre logicamente do que está escrito no livro. Nesse caso é sim porque está escrito no livro. Tem em algum lugar, no livro e no slide, em algum lugar eu falei que o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. Então, nesse caso a gente pode dizer que esse par ordenado é LD, pois vetor nulo, né, é paralelo a qualquer vetor. Pronto. Então o que é que eu estou percebendo aí? Estou percebendo que pelo menos nesse caso, quando n igual a 1, a afirmação do item A dessa proposição é verdadeira. Para n igual a 1, a afirmação é verdadeira. Eu teria que verificar para n igual a 2, para n igual a 3, para n a partir de 4. Aí isso eu fiz na demonstração. Mas só para a gente ver que faz sentido, tá? Como é que seria para n igual a 2? Ó? Vou fazer rapidinho aqui porque tem muita coisa para falar hoje. Ó. Vamos supor agora que V1, V2 é LD, tá? V1, V2 é LD. Não sei nada sobre essa lista, só sei que ela é LD consistindo desses dois vetores, V1 e V2. Eu posso dizer o que sobre uma extensão dela? Se eu colocar um terceiro vetor no final, V1, V2, V3. O que é que eu posso dizer sobre essa extensão? Eu posso dizer que ela é LD também?
Eu posso dizer que é LD? Aí eu coloco uma interrogação aqui na seta, né? Eu quero saber se eu posso dizer que a extensão é LD. Aí vamos ver. Ó. Se o par ordenado é LD, isso me diz que V2 é paralelo a V1. Por definição. Para um par ordenado, eu sei que ele é LD quando os vetores são paralelos. Aí, se eu sei que V2 é paralelo a V1 e coloco um terceiro vetor V3, eu posso dizer que a tripla ordenada é LD? Dizer que é LD aqui, para 3 vetores, significaria dizer que esses vetores são coplanares, né? Então, a questão que a gente precisa responder é essa. Se eu tenho 2 vetores paralelos, V1 e V2, coloco um terceiro vetor, eu posso dizer que esses 3 vetores são coplanares? Se você fizer um desenho, você se convence que sim. Tá? Deixa eu fazer o desenho aqui em cima. Bom, então vamos imaginar aqui V1 e V2, que são paralelos. Se são paralelos, então eu posso tomar representantes dos 2 vetores, né? Digamos, com a mesma origem. Aí os vetores podem ser de mesmo sentido, ou de sentidos diferentes, não importa, mas de qualquer forma, digamos que eles sejam de mesmo sentido, né? Então eu vou desenhar nesse caso assim. Então digamos que esse seja V1 aqui, o menorzinho, e V2 seja esse aqui. Tá. Se V3 for também paralelo a ambos, V1 e V2, V3 vai estar aqui também, né? Vai ter um representante sobre a mesma reta. Nesse caso, se eu tenho os 3 vetores representados, né, sobre uma mesma reta, eu passo qualquer plano por essa reta e eu tenho que eles são paralelos a esse plano. Isso é um caso, tá? Se V3 estiver aqui no meio também, digamos que V3 seja esse aqui, ó. Nesse caso, eu posso passar um plano por essas setas todas, né? Supondo que eles são paralelos, estão sobre uma mesma reta, se estão sobre uma mesma reta, passa um plano, e esse plano vai ser paralelo aos vetores. Os vetores, no caso, são paralelos ao plano. Mas tem também a possibilidade de V3 não ser paralelo a V1 e V2, mas V3 ser um vetor, por exemplo, assim. Nesse caso, o que é que eu poderia fazer? Para concluir que os 3 vetores são coplanares. Se V3 não é paralelo a V1 e V2, eu tomo aqui a extremidade desse representante V3 e tomo 2 pontos na reta sobre a qual estão representados V1 e V2. 2 pontos distintos, A e B, sobre essa reta, e tome C a extremidade do representante V3. Eu tenho 3 pontos distintos aqui, e por 3 pontos distintos, passa um único plano. Esse plano conteria essa seta que representa V3 e também as setas que representam V1 e V2. De modo que nesse caso também a gente poderia concluir que V1, V2 e V3 são coplanares. Tá? Então nesse caso o argumento é um pouco mais elaborado, mas de qualquer maneira você pode convencer fazendo desenho, como esse aí que eu fiz, que sim, ó, se V1 e V2 são paralelos, então eu posso dizer que V1, V2 e V3 são coplanares, ou seja, paralelos ao mesmo plano. E se são coplanares, pela definição eu posso dizer que a tripla ordenada é LD. Então a pergunta que tínhamos feito, né, se essa implicação era verdadeira, foi respondida, sim, é verdadeira. A próxima, letra B. Se você tem uma lista, V1, V2, etc., Vn mais 1, que é Li, aí você retira o último vetor, a gente pode concluir que a lista obtida, né, dessa retirada do último vetor continua sendo Li. Certo? Por exemplo, imagina aqui que você tem 3 vetores, ó, sendo que 2 deles são coplanares, porém não paralelos, e o terceiro está representado, né, fora do plano que contém os representantes dos 2 primeiros. Então, V1, V2 e V3. Então, eles são Li, porque eles são não coplanares. Não tem um plano passando por eles 3, tá? Eu posso dizer que se eu retirar V3, eles continuam sendo Li. Se eu retirar V3, eu vou ficar apenas com V1 e V2, que não são paralelos.
Se V1 e V2 não são paralelos, então o par ordenado V1, V2 é LI. Ou seja, eu estou verificando aqui, né, muito informalmente, com desenho e tal, que se V1, V2, V3 é LI, o que significa dizer que eles não são coplanares, então o par ordenado V1, V2 também é LI. Tá? Esse é um caso do que está dito aí no item B. E aí tem vários casos, né? Você tem que ir vendo caso a caso. Mas vamos passar para frente. Próxima afirmação diz o seguinte. Aqui a afirmação é um pouco diferente. Suponha que você tem uma lista que é LI, aí coloque mais um vetor e ela se torna LD. É possível que isso aconteça. O que não pode é a lista ser LD, eu colocar mais um vetor e ela passar a ser LI. Mas aí é porque diz na definição que a partir de 4 todos são CLT, né? Mas não necessariamente a gente chega em 4. Essa lista menorzinha poderia ter um vetor apenas, né? Esse N, ele inclui qualquer N natural. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Tá? Então, eu poderia ter uma lista com um vetor apenas, sendo LI, aí eu coloco mais um, ela pode ficar LD. Basta que esse outro, no caso de eu ter inicialmente uma lista com um vetor apenas, basta que o outro que eu coloque seja paralelo àquele vetor que já estava lá, né? Então, sempre tem uma forma de, a partir de uma lista LI, você acrescentar outro que bagunce as coisas, que deixe a lista LD, certo? O que não pode, como eu estava dizendo, é você ter uma lista LD, colocar mais um e ela deixar de ser LD. Não, LD é como se fosse a coisa bagunçada. Quando você está dizendo que a lista é linearmente dependente, porque já tem coisa demais lá, já bagunçou, já, sabe? LI é quando está o mínimo de informação possível. LD é quando já passou da conta, já tem coisa desnecessária lá. Então, LI, a lista com N vetores é LI. Se eu coloco mais um, pode ser que eu bagunce as coisas. Quando eu bagunço as coisas... Professor, no desenho, como é que ficaria? Um LI, botar mais um LD e transformou? Então, foi o que eu estava dizendo ali. Por exemplo, né? Um vetor só, uma lista com um vetor só, por exemplo, V1. Uma lista com um vetor só. Vai ser LI se esse vetor for não nulo. Aqui a gente tem um vetor não nulo, então LI. A lista consistindo desse vetor apenas LI. Aí como é que eu faço para colocar mais um vetor e fazer com que a nova lista seja LD? Basta que eu coloque um vetor paralelo. Então, nesse caso, esse par ordenado é LD, porque eu tenho dois vetores paralelos. Aqui era LI, porque o vetor era não nulo, mas quando eu coloquei mais um, a extensão ficou LD. Eu posso imaginar também começando com dois vetores LI. Se eu começo com V1 e V2, que são LI, ou seja, não são paralelos, né? Eu posso colocar um terceiro, de modo que a tripla vai ser LD. Como? Como é que eu posso colocar um terceiro vetor, de modo que esse par ordenado, que era LI, se transforma numa tripla ordenada LD? Basta tomar V3 no mesmo plano, né, que V1 e V2. Né? Imagine que V1 e V2 estavam aqui num plano, né, representados num plano. É claro que o vetor não fica parado num plano, mas você pode pegar representantes desses vetores, né, sobre determinado plano. Então você tem aqui representantes de V1 e V2. Eles não são paralelos, então eles são LI. O par ordenado é LI. Mas eu posso acrescentar um terceiro vetor a esse plano, digamos aqui, ó, V3, digamos, de modo que os três vetores agora estão representados sobre o mesmo plano. Eles são coplanares. Se são coplanares, então a tripla ordenada é LD. Aí eu posso dizer alguma coisa sobre esse vetor que eu acrescentei e com isso baguncei as coisas. Sempre que eu acrescento um que faz com que a lista deixe de ser LI, eu posso dizer alguma coisa sobre esse cara que bagunçou as coisas lá. O que é que eu posso dizer? É o que está dito aqui no item C. Eu posso dizer que esse cara que bagunçou as coisas é gerado pelos que já estavam lá. É por isso que ele bagunçou as coisas. Porque se ele é gerado pelos que já estavam lá, é informação desnecessária.
Eu poderia só com os que já estavam lá, gerar esse que eu coloquei. Gerar em que sentido? No sentido que eu posso formar combinações lineares dos vetores que já estavam lá, que resultem no vetor que eu coloquei. Nesse sentido, eu estou colocando informação desnecessária. Aí eu posso mostrar uma imagem aqui, ó, ilustrando exatamente esse item C. Aqui, ó. Eu tinha dois vetores, U e V, que não eram paralelos, estavam no mesmo plano, mas não eram paralelos. Aí eu coloquei um terceiro vetor W no mesmo plano, sem ser paralelo a nenhum dos dois, nem a U nem a V, mas está no mesmo plano. O que é que eu posso dizer sobre esse W que eu coloco nesse plano? O W é gerado por U e V. Ou seja, existe uma combinação linear de U e V que resulta em W. Qual é essa combinação linear? Pelo desenho dá para ver. Está vendo esse paralelogramo fechando aqui? Ó? Isso me diz o quê? Isso me diz que W é a soma dos vetores PM mais PN, né? Pela regra do paralelogramo, W é a soma dos vetores PM e PN. Agora, PM é paralelo ao vetor U. No desenho está clara a pressuposição de que U e V são não nulos, tá? A gente pode assumir aqui pelo desenho, só a título de exemplo. Suponha U e V não nulos. Então, o que é que acontece quando eu tenho um vetor, digamos, PM, que eu sei que é paralelo a U, e esse U é não nulo? Eu posso dizer que PM é um múltiplo de U. Dois vetores são paralelos se um deles é múltiplo do outro. Quando você sabe que um desses dois vetores é não nulo, necessariamente o outro vai ser múltiplo desse que você sabe que é não nulo. Eu falei disso numa aula passada, tá? Dois vetores são paralelos se um deles é múltiplo do outro. E se você sabe que desses dois vetores tem um que é diferente de zero, tem um que é não nulo, necessariamente o outro é múltiplo desse que é diferente de zero. Tá? Então, nesse caso aqui, PM é múltiplo de U, pelo fato de que PM e U são paralelos. Da mesma forma, PN é múltiplo de V. Então, eu posso escrever aqui um alfa 2, V, no lugar de PN, escrevo alfa 2V. Tá? Então, o que é que eu estou concluindo com isso aqui? Estou concluindo que W é combinação linear de U e V. Perceba que eu estou dizendo exatamente isso aqui. Ó. W é igual a alfa 1 U mais alfa 2 V. Ou seja, isso aqui é uma combinação linear de U e V que resulta em W. Ou seja, a gente acabou de perceber que W é gerado por U e V. Por que isso acontece? Porque eu tinha U e V que eram L e I, e eu acrescentei W, fazendo com que a tripla ordenada UVW passasse a ser LD. Ou seja, eu baguncei as coisas colocando esse vetor W no meio. Quando isso acontece, eu posso dizer que W é gerado pelos vetores que já estavam lá. E foi o que eu acabei confirmando aqui. W, de fato, é gerado por U e V. Certo? Então, isso é o que está sendo dito na afirmação do item C dessa proposição. Se você tem uma lista LI, coloca mais um vetor e ela passa a ser LD, então esse vetor que você colocou é gerado pelos que já estavam lá. Ou seja, ele pode ser escrito como combinação linear daqueles vetores que estavam lá já. E a última afirmação que a gente tem aqui é a seguinte: ó. Se você sabe que um vetor Vn mais 1 é gerado por vetores V1, V2, etc., Vn, necessariamente a lista que consiste nesses N mais 1 vetores vai ser LD. Tá? Aqui eu não preciso supor nada sobre a lista formada
pelos vetores de V1 a Vn. Não interessa como é que esses caras aqui são. Eles podem ser LD, eles podem ser LI, não interessa. Se eu sei que tem um outro, Vn mais 1, que é gerado por esses N vetores, aí quando eu juntar tudo num lugar só, coloco os N mais 1 vetores aqui, ó, de V1 até Vn mais 1, necessariamente é LD. Ou seja, cada vez que você consegue colocar um dos vetores como combinação linear dos outros, a lista formada com todos eles, inclusive aquele que é gerado pelos outros, vai ser LD. É isso que está dito aí. Né? Bom, isso é a primeira proposição que eu quero falar aqui hoje. E essa proposição não está no livro. Por isso que eu coloquei a numeração aqui com um Ezinho de extra. Sempre quando tiver um Ezinho aqui na numeração da proposição é porque não está no livro. Aqui, ó. Não está enunciada no livro, mas os itens C e D juntos se parecem com a proposição 6.4. Você tem alguma relação com coisa que está no livro, mas eu preferi organizar desse jeito aí. Fica mais conciso, mais geral, mais organizado. Então, essa proposição 6 é 1, eu comentei cada item dela e a demonstração está feita aqui. Vamos passar para frente, porque tem outras proposições para falar hoje. Proposição 6.8 está no livro, tá? E é bem simplesinha. Diz o seguinte: se você sabe que os vetores UVW são LI, então qualquer vetor X é combinação linear desses vetores UVW. E eu posso mostrar um desenho ilustrando isso. Aqui, ó. Eu sei que UVW são LI. Significa o quê? São 3 vetores não coplanares, tá? Aqui você pode imaginar representantes desses 3 vetores com a origem sobre o vértice de um paralelepípedo, como está aqui, né? UVW, tá? Então são LI. O que é que acontece quando eu representar aqui um quarto vetor X com origem exatamente no ponto P, que é a origem comum de UVW? Eu posso exprimir X como combinação linear de UVW. E esse desenho aqui está indicando exatamente isso. Esse paralelepípedo está indicando que X pode ser escrito como combinação linear de UVW. Da mesma forma que eu fiz no outro desenho, né? É um raciocínio bem parecido aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo a conclusão que eu quero tirar. Só que em cima eu vou escrever o passo a passo para chegar até essa conclusão. O que eu quero mostrar aqui é que existem escalares alfa, beta, gama, por exemplo, tais que x é alfa U mais beta V mais gama W. Então eu quero mostrar que x é gerado por UVW. Por que isso acontece aqui? Sempre quando você tem um paralelepípedo e no meio dele, na diagonal, você tem o representante de um vetor, que nem o x aí, né? Então esse x pode ser escrito como soma de vetores que estão representados em arestas concorrentes a um vértice desse paralelepípedo. No caso aqui, x pode ser escrito como soma de PR, PN e PQ. Então, PN mais PQ mais PR. Perceba isso, porque PN está aqui, PQ está aqui, PR está aqui. Quando eu somar PN com PQ, eu vou ter quem? PN e PQ está aqui embaixo. Quando eu somar PN com PQ, eu vou ter quem? Sabendo que aqui embaixo tem um paralelograma. Então, pela regra do paralelogramo, a soma desses dois PN e PQ vai ser quem? Regra do paralelogramo diz que quando você tem dois vetores assim com a origem comum e você fecha o paralelogramo, a soma desses dois vetores vai ser representada aqui na diagonal, passando no meio dos vetores que você tinha. Aqui, ó. Então, PN mais PQ, pela regra do paralelogramo, vai ser PN. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, essa primeira soma, PN mais PQ,
é igual a PM. E perceba que, pelo fato de eu não estar usando parênteses, eu já estou assumindo que vale a associatividade da soma, de fato vale, né? Aquelas propriedades todas que eu falei na aula passada, eu não preciso pedir para você provar alguma coisa sobre elas, para elas serem importantes, porque toda conta que você fizer com vetores, elas vão estar lá, querendo ou não, né? Servem para você aprender a fazer conta com vetores. Em toda conta que você fizer, vai estar lá. Associatividade da soma, comutatividade da soma, elemento neutro, distributividade, vai estar lá, né? Então aqui, por exemplo, a associatividade está escondida aí, né? Já usei a associatividade aí. Então, veja, PN mais PQ, aqui embaixo, dá PM. Agora, o que é que eu faço quando eu somo PM com o PR? Dá PD, que é exatamente X, né? Aí eu vou repetir por enquanto aqui o PR, para poder indicar embaixo a soma de PM com PR dá PD, que é exatamente o X. Tá, então vamos colocar o X aqui. Na verdade, o X não era para ter aparecido antes, né? Porque senão eu estaria fazendo um raciocínio circular. O que eu quero fazer é isso aqui. Essa soma resulta em X. Pronto, é isso que eu quero fazer, tá? Agora, perceba que essa soma aqui pode ser vista como uma combinação linear de UVW. Por quê? PN é paralelo a U. Então, PN é um alfa vezes U, onde alfa é um escalar. Da mesma forma, PQ é paralelo a V. Então, PQ vai ser beta V. E PR é paralelo a W. Então, PR vai ser gama W, para algum gama. Tá? Então, essa conta que eu fiz lá em cima justifica a afirmação que eu tinha feito aqui embaixo. A gente acabou de verificar que esse X é a combinação linear de UVW. Esse X é gerado por UVW. Confirmando o que tinha sido dito na proposição 6.8, que cada vez que você tem vetores linearmente independentes, né, uma lista de vetores linearmente independente, supondo que essa lista tenha 3 vetores exatamente, é importante isso, porque essa proposição 6.8, ela é específica para uma lista com 3 vetores, não é 2, não é 4. Diferente das outras proposições que eu mostrei aqui, a proposição 6.8 é específica para uma tripla ordenada de vetores LI. Quando você tem uma tripla ordenada de vetores LI, então qualquer vetor no espaço é gerado por essa tripla ordenada. Aí você pode perguntar, por que não vale para 4 vetores LI, para 2 vetores LI? Por que só vale para uma tripla ordenada de vetores LI? Porque a gente está no espaço euclidiano tridimensional. Isso aí, essa proposição 6.8 tem a ver com a dimensão do espaço que a gente está estudando. Isso vocês vão estudar melhor em álgebra linear. Vocês vão ver o que é a dimensão, como é que seria um espaço de dimensão 4, dimensão 5. Vocês vão estudar espaços de diferentes dimensões em álgebra linear. Aqui para a gente o espaço que interessa tem dimensão 3. Então, essa proposição 6.8 é nada mais do que dizer que o espaço onde a gente está trabalhando tem dimensão 3. Por isso que todo vetor no espaço é gerado por qualquer tripla ordenada LI, né? Aqui, pronto. Então, isso é o que diz a proposição 6.8. Tá? Vamos para frente. Bom, nessa proposição 6.2, e agora eu volto, né, a enunciar uma proposição que não está no livro. É uma proposição que eu coloquei aí para organizar e para resumir várias coisas que o livro fala. E para generalizar também essas coisas. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. Eu vou dar uma série de caracterizações para a propriedade de uma lista CLD. O que é uma caracterização? Caracterização é um se somente se. Quando você diz assim, a lista de vetores é LD, se somente se parará. Isso é uma caracterização. Tá? Eu vou dar uma lista de caracterizações, no sentido que eu posso dizer agora que a lista é LD se tal coisa acontece, mas também se outra coisa acontece, etc, etc, e cada um desses se é um se somente se. Bom, primeira caracterização é a seguinte, cada uma dessas letras aí, A, B, C, que eu estou mostrando nessa proposição, é uma afirmação equivalente, tá? Então, todas as afirmações que eu vou mostrar aí são equivalentes entre si. Então, por exemplo,
A lista de vetores V1, V2, Vn, LD, se somente se algum desses vetores é gerado pelos anteriores. Os anteriores na lista. Então seriam, no caso, V1, V2, etc, até V e menos 1. Toda vez que você tem uma lista LD, algum vetor na lista é gerado pelos anteriores. E vice-versa. Cada vez que você tem uma lista tal que algum vetor na lista é gerado pelos anteriores, então essa lista é LD. É um se somente se aí entre A e B. Outra equivalência. A lista LD, se somente se algum vetor na lista é gerado pelos demais. Veja a diferença entre dizer que é gerado pelos anteriores e dizer que é gerado pelos demais. Dizer que é gerado pelos demais, quem seriam os demais? Seriam todos na lista, menos o VI. Então seria V1, V2, etc, etc, até VI menos 1. Aí pula VI e vai direto para VI mais 1. E daqui segue para Vn. Tá? E isso aqui seria os demais. Enquanto que os anteriores vai só até VI menos 1. Tanto faz você dizer que algum vetor na lista é gerado pelos anteriores, quanto dizer que algum vetor na lista é gerado pelos demais. Só que o algum do item B pode não ser o algum do item C. É só essa a diferença. Mas de qualquer forma, se uma coisa acontece, a outra coisa acontece. Item D. Outra afirmação é equivalente a dizer que a lista é LD. A lista de vetores V1, V2, Vn é LD se somente se essa afirmação D é verdadeira. E a afirmação D diz o seguinte: existe uma sequência de escalares, α1, α2, etc, αn, nem todos nulos, tais que a combinação linear formada com esses escalares e com os vetores V1, V2, etc, Vn, resulta no vetor nulo. Em outras palavras, o que eu disse aqui nesse item D foi que existe alguma combinação linear não trivial desses vetores que resulta no vetor nulo. Lembre-se que a combinação linear trivial é aquela onde os escalares são todos nulos, né? Quando eu digo que existe essa sequência de escalares α1, α2, etc, αn, nem todos nulos, com a qual eu posso formar esta combinação linear que resulta no vetor nulo, eu estou querendo dizer que existe alguma combinação linear não trivial que resulta no vetor nulo. Não trivial por quê? Porque essa lista de escalares é tal que algum dos escalares é diferente de zero. Tá? Então, o que está sendo dito aqui no item D pode ser entendido assim: existe alguma combinação linear não trivial dos vetores V1, V2, etc, Vn, que resulta no vetor nulo. Essa afirmação equivale a dizer que a lista é LD. Então, a pergunta que tinha sido feita aqui antes, o que é que tem a ver uma coisa com a outra lá na definição de dependência linear, né? A gente separa os casos. Para um vetor apenas é uma coisa, para 2 vetores é outra coisa, para 3 vetores é outra coisa, a partir de 4 é outra coisa. O que é que tem a ver? Esses casos todos querem dizer o quê? Algebricamente, querem dizer isso aqui, ó. Se você for ver definição de dependência linear em alguns livros de álgebra linear, até de geometria analítica, pode ser que tenha também, alguns livros escolhem essa propriedade como definição de dependência linear. Os vetores, não importa a quantidade agora, né? Aqui não importa mais a quantidade. Se você tem uma lista com N vetores, essa lista vai ser LD se somente se existe alguma maneira de escrever uma combinação linear desses vetores que resulta no vetor nulo com escalares nem todos nulos nessa combinação linear. É isso que quer dizer. Tá? E tem maneiras equivalentes de caracterizar algebricamente a dependência linear, como por exemplo o item E. Outra afirmação que equivale a dizer que a lista é LD. A lista V1, V2, etc, Vn é LD, se somente se vale isso que está sendo dito aí no item E, que é o quê? Existem sequências de escalares distintas, α1, α2, etc, αn, e β1, β2, etc, βn, tais que as combinações lineares formadas aqui, com essas duas listas de escalares, ó, resultam no mesmo vetor, né, o resultado de uma é igual ao resultado da outra, só que as listas de escalares que eu usei são distintas. Quando você conseguir formar duas combinações lineares com escalares distintos, pelo menos algum dos escalares de um lado é diferente do escalar correspondente do outro lado. Tá?
de modo que o resultado dessas duas combinações lineares é igual ao mesmo vetor, né? Dos dois lados você gera o mesmo resultado, usando listas de escalares distintas. Então isso equivale a dizer que a lista é LD. E o que está sendo dito aqui no item E, a gente pode ler assim, ó. Os coeficientes das combinações lineares de V1, V2, etc., Vn não são univocamente determinados pelos vetores que elas representam. Ou seja, em outras palavras, o que está dito aqui, ó, no item E, é que se você tem um vetor e quer escrever esse vetor como combinação linear de V1, V2, etc., Vn, você pode fazer isso de mais de uma forma. Existem duas listas de escalares distintas que vão lhe dar combinações lineares, ambas resultando no mesmo vetor. Isso vai ser muito importante para o que a gente vai fazer em seguida, né, com bases. A base é o quê? A gente vai definir base no capítulo 7. A base vai ser uma tripla ordenada de vetores LI. Se você tem uma tripla ordenada de vetores LI, qualquer vetor no espaço pode ser escrito de modo único como combinação linear dessa tripla ordenada. Por exemplo, no desenho que eu mostrei aqui atrás, ó, eu argumentei, né, que o x aqui deve ser combinação linear de UVW. Mas pelo fato de que UVW são vetores LI, essa combinação linear aqui é única. Certo? Então, não apenas eu consigo escrever x como combinação linear de UVW, mas eu consigo fazer isso de modo único. Existe uma única escolha desses escalares alfa, beta e gama, satisfazendo essa igualdade. Eu posso até dizer quem são, alfa, beta e gama. É similar ao que eu tinha explicado no outro desenho. Então tem uma única forma da gente escrever x como combinação linear de UVW. Nesse caso aqui também pelo fato de que o UVW é LI. Tá? Só tem uma escolha possível para alfa e beta, que é essa aí que eu estou mostrando. Então isso vai ser muito importante para a gente daqui por diante, essa unicidade, saber que tem uma única escolha de escalares, né, que forma uma combinação linear com a qual eu posso gerar determinado vetor. Vamos para frente. Então veja, já falei da proposição 6E2, agora o pior já passou. O pior já passou porque, se você entendeu a 6E2, a 6E3 vem de graça. A próxima proposição vai ser simplesmente negar cada afirmação que tem aí na 6E2. Se você tem 5 afirmações equivalentes na proposição 6E2, pegue as negações dessas 5 afirmações. As negações vão ser equivalentes também. Tá? Sempre que você tem afirmações equivalentes, as negações dessas afirmações vão ser equivalentes também. Então, é isso que vai dizer a proposição 6E3, que vai dar caracterizações para a condição de uma lista de vetores CLI. Então, está aqui, proposição 6E3. Quando é que uma lista de vetores é LI? Vai ser LI se somente se, por exemplo, nenhum vetor é gerado pelos anteriores. Eu estou apenas negando o que eu tinha dito antes. Enquanto que antes era a lista LD, se somente se algum vetor é gerado pelos anteriores, negue as duas partes agora. Você vai ter duas partes que ainda são equivalentes, que seria dizer que a lista LI, se somente se nenhum vetor é gerado pelos anteriores. Também eu posso dizer que a lista LI, se somente se nenhum vetor é gerado pelos demais. Estou apenas negando. Também eu posso dizer que a lista LI, se somente se essa letra D é verdadeira, que me diz o seguinte, que para todo α1, α2, etc., αn reais, se a combinação linear formada com esses escalares, né, usando os vetores V1, V2, etc., Vn, resulta no vetor nulo, então todos os escalares são zero. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui na afirmação D é que a única combinação linear desses vetores que resulta no vetor nulo é a trivial. Esta condição do item D é uma condição necessária e suficiente para que a lista de vetores seja LI. Inclusive, como eu falei antes também no caso de LD, se você for pegar livros de álgebra linear, vai ter lá a definição. A lista de vetores é LI se somente se a única combinação linear desses vetores que resultam no vetor nulo é a trivial.
Alguns livros tomam isso como definição. No nosso caso, ela não é uma definição, mas é de fato uma caracterização válida, que depois a gente pode provar a partir da nossa definição, né? Então, isso vai ser importante, tá? Mantenha em mente. A lista de vetores é LI, se somente se a única combinação linear desses vetores que resulta no vetor nulo é a trivial. Inclusive, no exemplo que eu quero fazer aqui hoje, se der tempo, isso vai ser usado, tá? Perceba também que eu estou apenas negando as afirmações da outra proposição, tá? Enquanto que na outra, aqui no item D, dizia que existia uma lista de escalares, nem todos nulos, com a qual podia formar uma combinação linear dos vetores V1 a Vn, que resultava no vetor nulo. Aqui eu estou dizendo exatamente o contrário. Lá eu estava dizendo que existia uma combinação linear não trivial de V1 a Vn, que resultava no vetor nulo. Aqui eu estou dizendo o contrário, que a única combinação linear desses vetores que resultam no vetor nulo é a trivial. Eu estou apenas negando o que eu tinha dito em cada item da proposição anterior. No item E, antes eu tinha dito o quê? Que existiam listas de escalares distintas, com as quais eu podia formar duas combinações lineares desses vetores V1 a Vn, que resultavam no mesmo vetor. Aqui eu estou dizendo que isso é impossível. Sempre que você tiver combinações lineares resultando no mesmo vetor, os coeficientes correspondentes dos dois lados vão ser iguais. Isso acontece quando os vetores são LI. Letra A equivale à letra E. Portanto, a lista de vetores V1 a Vn é LI, se somente se, cada vez que você escreve combinações lineares desses vetores que resultam no mesmo vetor, os escalares de um lado e do outro são iguais, tá? Alfa i é igual a beta i para todo i de 1 a n. Em outras palavras, o que está dito aqui no item E é que os coeficientes das combinações lineares desses vetores são univocamente determinados pelos vetores que elas representam. É basicamente a unicidade dos coeficientes que eu estava falando agora há pouco, né? Naqueles desenhos que eu estava dizendo, ó, esse x é a combinação linear de UVW, mas essa combinação linear é única. Eu posso dizer quem são os escalares. Tem uma única escolha possível, é basicamente o que está dito aqui. Você não pode escrever de duas formas diferentes aquele vetor como combinação linear, né, de UVW. Se você tiver duas combinações lineares resultando naquele vetor, e essas combinações lineares envolvem vetores de LI, você vai poder concluir que os coeficientes de um lado são iguais aos coeficientes correspondentes do outro lado. Pronto. Passamos por mais uma proposição chata e vamos agora para os exemplos, tá? No tetraedro OABC, determine M para que o ponto X, soma de O com esse vetor, né, pertença ao plano ABC. Veja aqui, nessa definição do ponto X, perceba que X é um ponto dado como soma de ponto com vetor, coisa que eu falei na aula anterior. Numa aula recente aí, né, eu falei de soma com vetor, aí você tem que lembrar a definição, né? O que é somar um ponto com vetor? Dizer que X é igual a O mais V, digamos, significa dizer que o vetor OX é igual ao vetor V. Essa é a definição de soma de ponto com vetor. Aqui você tem um ponto e aqui você tem um vetor. A soma vai resultar em quê? Vai resultar num ponto X, que você pode tomar como sendo extremidade de um vetor com origem O, que é igual a V. Essa é a definição, tá? Então, essa equação aqui está nos dizendo que o vetor OX é igual a M multiplicando esse outro vetor aqui. Tá? E o que é que eu quero? Eu quero determinar o valor de M para que o ponto X, que é a extremidade desse vetor OX, pertença ao plano ABC aqui nessa figura. Portanto, a gente quer determinar uma condição sobre M para que esse ponto X pertença ao plano ABC, que é a base desse tetraedro OABC aqui. Tá?
assim, não é uma coisa muito trivial aqui, tá? Mas o interessante desse exercício resolvido vai ser perceber a utilização dos critérios que eu estava falando agora há pouco. Caracterização de LD, caracterização de LI. Isso vai aparecer aqui na solução. Eu vou explicar mais ou menos qual é a ideia que a solução do livro vai empregar aqui. Queremos dizer quando é que X pertence ao plano ABC. Queremos determinar M tal que X pertence ao plano ABC. Então, vamos começar supondo que X pertence ao plano ABC. O que é que a gente pode concluir daqui? Inicialmente, eu percebo o seguinte, que para X pertencer ao plano ABC, o vetor AX tem que estar no mesmo plano que os vetores AC e AB, tá? Isso é uma condição necessária e suficiente, inclusive, ou seja, X pertence ao plano ABC se somente se os vetores AC, AX e AB são coplanares. Isso a gente percebe geometricamente aí, pensando geometricamente, né? Só que dizer que eles são coplanares significa dizer que a tripla ordenada com esses três vetores, inclusive não importa a ordem, posso escrever assim, por exemplo, né? A ordem não vai fazer com que ele deixe de ser LD. E eu posso dizer que se eles são coplanares, eles são LD. Ou seja, a tripla ordenada formada, não importa a ordem dos vetores, é LD. Tá? Aí a gente quer desenvolver essa condição aqui até chegar em alguma coisa que diga algo sobre M. Tá? A gente pode usar os critérios de dependência linear que a gente acabou de enunciar. Dizer que três vetores são LD significa dizer, usando a letra D da proposição 6E2, dizer que três vetores são LD significa dizer que existem escalares alfa, beta e gama, existe uma tripla de escalares alfa, beta e gama, não nula. Não nula significa que algum escalar desses é diferente de zero. Não necessariamente todos são diferentes de zero, mas algum alfa, ou beta, ou gama é diferente de zero. Existe alguma lista de escalares não nula, tal que a combinação linear alfa AB mais beta AC mais gama AX resulta no vetor nulo. É por aqui que vai a solução do livro, que eu vou mostrar no próximo frame. Mas perceba primeiro qual é a ideia central. A ideia central é, eu quero supor que X pertence ao plano ABC para tentar tirar alguma conclusão sobre M. Supondo que X pertence ao plano ABC, posso dizer que esses vetores AC, AX e AB são coplanares, o que significa dizer que a tripla AB, AC, AX é LD. E pelo item D da proposição 6E2, dizer que essa tripla é LD significa dizer que existem escalares alfa, beta e gama, não todos nulos, tal que a combinação linear formada com aqueles três vetores e com esses escalares resulta no vetor nulo. Agora vamos ver a solução do livro aqui, que ele vai continuar a partir daí. Ó. Deixa eu ver, só vai mudar mesmo a ordem dos vetores como eu escolho, mas isso não vai interferir em nada. Ao invés de alfa AB mais beta AC mais gama X igual a vetor nulo, ele vai só trocar a posição aí, não vai interferir em nada. Tá? Vai colocar alfa X mais beta AB mais gama AC. É a mesma coisa, só mudou o nome dos escalares aí, ou das posições, enfim. Tá? Pelo fato de que X pertence ao plano ABC e, consequentemente, essa tripla de vetores LD, podemos dizer que existem escalares alfa, beta e gama, nem todos nulos, que satisfazem essa igualdade. Aí a gente vai desenvolver essa igualdade agora, escrevendo cada um desses vetores em termos de vetores com origem O, já que aqueles vetores com origem O, OA, OB, OC, são LI, e por isso eles geram qualquer vetor no espaço. Então, como é que seria o vetor AX escrito em termos de vetores com origem O, por exemplo, né? AX é AO mais OX, pela definição de soma. AO eu posso escrever como sendo menos OA. E OX a gente já viu
que tem que ser isso aqui, ó, pelo dado do enunciado, que diz que x é igual a O mais essa expressão aí, que é m vezes esse parênteses, tá? Pela definição de soma de ponto com vetor, a partir dessa informação aqui do enunciado, a gente chega no fato que OX é igual a isso aqui. Então, AX é igual a O mais OX. A O eu posso escrever como sendo menos OA. OX, como eu falei, eu posso escrever como sendo essa expressão aqui. Reorganiza tudo, escreve assim, ó. Agora eu coloquei AX em termos de vetores com origem O. Está em termos de OA, OB e OC. Vou fazer a mesma coisa para os outros vetores. Ó. Eu fiz isso para AX, que é um dos vetores aqui nessa tripla de vetores, que é LD. Vou fazer isso para AB e para AC. Ó. Como é que eu posso escrever AB como soma, combinação linear de vetores com origem O? Basta ver que AB é AO mais OB e que AO é menos OA. Então vai ficar AB é menos OA mais OB. Mesma coisa para o próximo vetor, que é AC. Como é que eu posso escrever AC em termos de vetores com origem O? AC é igual a AO mais OC. E AO é igual a menos OA. Pronto, então agora os três vetores aqui, ó, tanto AX quanto AB quanto AC, estão escritos em termos de vetores com origem O. Isso vai facilitar as contas, tá? Todos em termos de vetores com origem O. E mais do que isso, eu sei que esses vetores com origem O, que são OA, OB e OC, são LI. Formam uma tripla LI. Essa tripla aqui é LI. Ó. Isso vai me ajudar também. Então, continuando aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu sei que existem escalares alfa e beta, nem todos nulos, satisfazendo a equação 6,4. Eu vou substituir as três expressões que eu obtive, essa para AX, essa para AB e essa para AC, na equação 6,4. No lugar de AX aqui na equação 6,4, vou colocar essa expressão aqui. No lugar de AB, vou colocar essa expressão aqui. No lugar de AC, vou colocar essa expressão aqui. Aí eu fico com essa equação. E, novamente, essa equação equivale à equação 6,4. Então, eu posso dizer que, para essa última equação, existem, novamente, escalares alfa, beta e gama, não todos nulos, satisfazendo essa igualdade aqui. Tá? O que é que acontece? Os vetores OA, OB e OC são LI, como eu falei. E eu tenho aqui uma combinação linear de vetores LI resultando no vetor nulo. O que é que eu posso concluir? Cada vez que eu tenho uma combinação linear de vetores LI que resultam no vetor nulo, todos os escalares nessa combinação linear são nulos. Então esse cara aqui vai ser zero, esse escalar aqui vai ser zero, o próximo escalar vai ser zero, o próximo também vai ser zero. Com isso eu formo um sistema linear com três equações. Ó. Primeiro escalar aqui, zero. Segundo escalar, zero. Terceiro escalar é zero. Perceba que são exatamente esses escalares na equação de cima. Por que eles são zero? Porque eles estão aparecendo como coeficientes de uma combinação linear de vetores LI que resulta no vetor nulo. A partir desse sistema, já que eu estou dizendo que existem alfa, beta e gama, nem todos nulos, satisfazendo esse sistema linear, você conclui pela regra de Cramer que o determinante da matriz dos coeficientes do sistema tem que ser zero. Aí pega o determinante da matriz dos coeficientes e diz que é zero. Pronto, essa igualdade, resolvendo essa igualdade, calculando o determinante no primeiro membro, você chega no valor de m. Então, muito trabalho para chegar no valor de m, eu nem entrei em detalhes em tudo aqui, mas vai estar gravado, escute depois devagarzinho, bote lá velocidade 1,5, né, na gravação, para entender melhor, tá? 10 horas em ponto. Tchau!